A gente está com o horário um pouquinho avançado, né, por conta desse dia especial, mas por conta disso eu vou ser bem breve nessa manhã. Mas eu não posso deixar de compartilhar uma palavra para vocês. E como é uma volta de um acampamento de crianças, e como é Dia dos Pais, eu quero falar nessa manhã sobre educação de filhos, porque tem a ver com a volta dessas crianças e tem a ver com o Dia dos Pais. O pai tem uma função extremamente importante para os filhos. Então eu queria fazer, como eu falei, eu vou procurar ser muito breve, embora quando a gente fala de educação de filhos, a gente deve gastar um tempo bom, porque é muito responsável quando a gente lida com crianças. É muito bom ver o que essas crianças vivenciaram esse final de semana. É muito bom ver essas crianças louvando ao Senhor, cantando. Isso é muito bom. Então, quando se trata de criança, a gente tem que ter um cuidado muito especial. Mas eu vou procurar ser breve. Essa semana eu vi uma pesquisa que fala de um contexto da América, que diz que 75% dos jovens, quando eles vão para o college, quando eles vão para a universidade, eles saem da igreja. 75% dos jovens, eles saem da igreja, eles estão na igreja, foram criados na igreja, como essas crianças, mas quando chega na hora de ir para o college, eles saem da igreja. Um ou outro, tudo bem, mas 75% é um número muito alto, é alarmante isso. E aqui isso me chamou a atenção. Só que a pesquisa não diz a razão por que isso acontece. Mas como isso me chamou a atenção, eu fiquei pensando, fiquei refletindo, fiquei analisando sobre essa questão, né, porque é muito sério essa questão. E aí pensando, eu falei assim, o que pode causar isso? Porque a gente precisa ficar atento para que isso não seja uma realidade no nosso meio. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu cheguei a duas razões que pode provocar esse afastamento, essa saída desses jovens da igreja. E antes de eu falar essas duas razões, deixa eu falar uma coisa importante, né? Por que eu acho que isso é sério? Essa estatística traz um resultado sério. Porque às vezes você pensa assim, mas qual que é o problema de sair da igreja? Essa pergunta já é extremamente séria, porque a igreja é um lugar onde a gente é protegido, é guardado, é onde a gente cresce, é onde a gente é transformado. A gente não faz, e sozinho essas coisas não acontecem, com raríssimas exceções, mas não acontece. Se nós estamos sozinhos, estamos fora da igreja, essas crianças não teriam a experiência que tiveram. É a igreja que promoveu isso. Então a igreja tem um papel na sociedade e na vida do ser humano muito importante. Ela é essencial, eu diria, porque a igreja, ela dá continuidade ao que Jesus começou. E olha que Jesus fez coisas preciosas na vida do ser humano. Só que quando ele morreu, ressuscitou e voltou para o lugar da onde ele veio, que era do lado do Pai, o
Quem vai dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo? Que é o quê? Ensinar, trazer comunhão, trazer cura, trazer salvação, trazer libertação. A igreja, é a igreja que faz isso. E porque as pessoas têm rejeitado a igreja, o mundo está do jeito que está. O mundo não está indo para uma direção boa. Não está. Por quê? Porque estão fora da igreja. E eu digo mais, o mundo estaria pior ainda do que está se a igreja não estivesse aqui. Porque a igreja está, mesmo com poucas pessoas, ela faz diferença. Ela faz diferença na vida das famílias, ela faz diferença na vida das crianças. Então essa é a importância de estar na igreja. Agora, por que esses jovens, quando vão entrar no college, na universidade, eles largam a igreja sendo algo tão importante? Eu cheguei a duas conclusões. A primeira delas, o fato de uma criança ou adolescente estar na igreja não quer dizer que essa criança ou adolescente ama a Deus. O fato de ela estar na igreja não quer dizer que ela ama a Deus. A igreja é fundamental, como nós falamos. Só que a igreja, ela tem o papel de levar as pessoas a Deus, a conhecer a Deus, não a fazer atividades. Nós fizemos uma atividade com as crianças esse final de semana, nós fizemos um evento com as crianças. Mas qual foi o objetivo? Qual que é o propósito desse evento? Não é fazer uma atividade simplesmente, é levar essas crianças a Deus. Nós estamos aqui reunidos como igreja, não é para a gente preencher nosso tempo, não é para a gente se relacionar socialmente, mas é para a gente levar as pessoas mais próximas de Deus. A igreja é esse canal. A igreja é que vai fazer vai colaborar nesse caminho com as pessoas. Então, às vezes, as crianças, elas vêm para a igreja, o adolescente vem para a igreja porque os pais vêm. Porque eles já acostumaram, desde pequenininho eu tenho que ir para a igreja, mas o coração não está legal, não está correto diante de Deus. Ele não vem, a criança, o adolescente, não vem à igreja porque ela quer, porque ela sente alegria, porque ela conhece a Deus. Não é essa a razão. Então, quando ela crescer e tiver uma oportunidade de sair por livre e espontânea vontade, porque já está próximo da maioridade, a criança sai. Mas se ela, desde pequena, ela não simplesmente vem à igreja, mas ela aprende a conhecer a Deus, ela ama a Deus, ela entende a importância que Deus tem na vida dela. E quando uma pessoa entende a importância que Deus tem na vida dela, ela liga automaticamente à igreja. É um grande erro a gente pensar, não, eu tenho Deus no meu coração e Deus sabe de tudo. É verdade. Mas você só vai ser completo e você só vai amadurecer se você estiver na igreja. A igreja não é um plano humano. A igreja é um plano divino. Por isso que é tão importante para a vida do ser humano. Agora, quando a criança, ela cresce com esse entendimento, e ela cresce amando ao Senhor de todo o seu coração, quando chega o tempo de ir para o college, e ela precisa, às vezes, mudar de cidade, mudar de país,
ela não vai abandonar a igreja, porque ela entende que aquilo é fundamental para a vida dela. Ela tem necessidade, a mesma necessidade que tem para comer, para dormir, ela tem de se relacionar com Deus, ela tem de servir a Deus, não só apenas ser espectador, mas ela entende a necessidade de estar no corpo, de ter a comunhão, e ela não vai sair, não vai se desviar. Então essa é uma razão que eu vejo que talvez esses jovens, quando vão para o college, eles abandonam a igreja. Porque apesar de eles frequentarem a igreja, eles não tiveram uma experiência profunda. Quando a gente tem um momento do louvor, como as crianças cantaram aqui, com alegria, com força, isso mostra que elas estão... algo aconteceu dentro do coração delas. Elas querem a Deus, elas querem louvar a Deus. E se elas crescem nesse caminho, ela está sendo protegida, porque quando ela está na escola, ela vai estar diante de outras crianças que não são boas e vão oferecer coisas erradas. Quando elas forem para a middle school, piorou. Quando for para a high school, o primeiro dia de aula do Davi, os jovens da high school já ofereceram drogas para ele livremente. Se você não tem filho ainda na high school, se prepara o que vai vir pela frente na sua vida. É assim, e normal, não tem problema nenhum. Agora, a Bíblia, ela fala o quê? Se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Entenda essa palavra. O que a Bíblia fala é poderoso. Não é um conselho de uma pessoa especial simplesmente. É a boca de Deus para a nossa vida. Se você ensinar a criança desde pequeno o caminho que ela deve seguir, quando chegar nessas dificuldades, nesses desafios que elas vão enfrentar na escola, depois no trabalho, no relacionamento com o namorado, ela não vai se desviar, porque ela está firmada. Agora entenda uma coisa sobre essa palavra. Quando a Bíblia fala ensina a criança, não é simplesmente dizer você não pode isso, você pode aquilo. Isso não é o que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala ensina, ele está falando dedica-se. Dedica-se a criança no caminho que ela deve, então, no caminho que ela deve andar. Ou seja, é uma vida de dedicação, de investimento. Teve crianças que tiveram oportunidade de ir nesse Kids Camp e não foram. Sabe por quê? Essa palavra ainda não entrou no coração dos pais. Não importa o preço que seja. Quando você entende isso, você enviar seu filho para um evento como esse, você está dedicando, você está ensinando, você está investindo no seu filho. Mas às vezes os pais investem o quê? Eu vou pagar uma membership da piscina para aproveitar no verão. Isso é importante também, mas não é esse ensino que a palavra nos ensina como pais. Hoje é dia dos pais. Pai, presta atenção, dedica-se ao seu filho. Não é só levar para chupar sorvete. Não é só se preocupar com uma boa educação. A escola, a universidade,
ela vai prejudicar muitas vezes seu filho. Entenda isso. Eu tenho uma filha na universidade. Muitos podem dizer assim, isso é uma grande bênção, e é. Mas uma vida de dedicação, de ensino para o filho no caminho que tem que andar, a gente tem que entender que a universidade muitas vezes estraga os nossos filhos. E quanto mais alto nível, mais vai estragar. Ah, mas eu quero que meu filho entre na Harvard. Ótimo. Mas se ele sabe, se ele foi ensinado no caminho que ele deve andar, quando ele estiver lá e ele foi influenciado no mundo intelectual sobre a vida dele, ele vai saber discernir o que é certo e o que é errado, porque a coisa é muito sutil. Então esta é uma razão porque os jovens vão embora da igreja, porque não tem, as crianças estão lá na sala, não estão fazendo desenho simplesmente, eles estão recebendo instrução, investimento do caminho em que eles devem seguir. Mas isso não é só responsabilidade da igreja, mas percebe que a igreja te ajuda nesse processo. Segundo motivo que eu vejo que isso acontece, que os jovens, que 75% deles vão embora. O segundo, vão embora da igreja quando vão para o college. O segundo motivo é que quando nós estamos sozinhos, nós estamos vulneráveis. Então, o que acontece com um jovem? Olha só como é sério. Mesmo o jovem, passando já pelo ponto 1, sendo bem instruído, sendo ensinado, recebendo investimento no caminho que ele deve andar, quando ele precisa sair de casa e ir para um college, porque a cultura aqui muitas vezes é essa, você deixa a sua casa e vai morar lá no college. O que acontece? Naturalmente, o jovem, ele começa a se deslumbrar com aquele mundo novo. E aí, ele dedicou toda uma vida para entrar numa boa universidade, num college. E aí ele quer viver aquilo intensamente. Mas mesmo ele tendo um preparo, qual que é a estratégia que o inimigo muitas vezes usa? Quando a gente é separado do grupo, ou seja, quando a gente está sozinho, eu sou mais fraco, eu fico vulnerável. Você já deve ter ouvido essa ilustração em algum momento, que o leão, quando ele vai atacar uma presa, ele não vai no meio do bando para atacar, porque se ele fizer isso, ele é mais fraco do que o bando. O que ele faz? Ele vai infernizando a vida ali do bando, seja de um búfalo ou de um grupo de zebras. Ele vai lá infernizando até que uma se afasta do grupo. Aí ele consegue matar aquele animal que está fora do grupo. Quando o jovem ele sai de casa, ele começa a viver uma vida de liberdade, e ele está sozinho, e ele não se conecta a uma igreja, e ele começa a focar nas suas próprias coisas naturais, ele começa a se envolver com um amigo aqui, uma amiga ali, ele vai se esfriando. Tem muita gente que saiu da igreja e nunca mais voltou, e vai ser muito difícil voltar, porque a pessoa vai se esfriando,
E o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Olha só que forte. Não abandonando, isso está lá em Coríntios. Não abandonando a nossa assembleia, ou seja, a nossa igreja, como é costume de alguns. Ou seja, alguns estavam largando a igreja. Ele fala, Paulo está alertando, fala assim, alguns fazem isso, mas não façam. Antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então Paulo instrui o seguinte, fala assim, ao invés de você dar uma de louco, como muitos estão fazendo, se afastando da igreja, faz o contrário, fica na igreja e deixa que uns aos outros te ajude no seu crescimento. A palavra aqui, exortar, não é apontar o dedo e falar, você está errado, você precisa fazer isso. Não é simplesmente isso. Mas é que quando nós estamos na igreja, nós aprendemos uns com os outros. Nós temos uma reunião de homens, quinzenalmente. Quando nós estamos na reunião de homens ali, e a gente está estudando a palavra, e a gente está estudando um outro homem da Bíblia, a gente está se deixando ser exortado por Deus, para mudar alguma coisa errada em nós que precisa ser como esses personagens importantes que a Bíblia nos ensina. Quando as mulheres estão ali na reunião delas, elas estão sendo levadas ao crescimento, à transformação, à mudança. O próprio Espírito Santo nos exorta, mas isso só acontece aonde? Na igreja. Ontem, voltando do acampamento, eu voltei com o Juninho. Poxa, a gente teve um tempo excelente de conversa. Conversa de qualidade, onde Deus estava ali fluindo. Se ele não está na igreja, ele não teria essa oportunidade. Ele estaria assistindo um filme legal na Netflix. Mas ele decidiu ir para lá, né? E a gente tem um papo excelente na ida e na volta. E olha só, quando domingo passado eu falei assim, olha gente, eu vou no sábado lá passar para ver como que as crianças estão, como está indo tudo bem. Quem quiser, vai comigo. Eu já dei a oportunidade. Porque aí a gente já vai se edificando. Recentemente eu também tive uma conversa muito boa com o Neto. Se o Neto não estivesse na igreja, ele não aprenderia determinadas coisas que ele aprendeu naquele dia. Eu, como pastor, se eu não estivesse na igreja, aí você pode falar, mas se o pastor não estiver na igreja, lascou, como que a igreja vai acontecer? Às vezes o pastor tem vontade de não ir para a igreja também. A gente passa por essas dificuldades. Mas eu sei a importância que está na igreja e eu também aprendo com cada um de vocês. Aprendo. Eu não tenho a razão sobre todas as coisas. Mas na igreja todos nós somos aperfeiçoados. E esse texto, ele fala que uma das razões que a gente tem que permanecer na igreja é que
Aquele dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? O fim. Como eu falei, nós estamos caminhando para o fim. Eu falei que ia pregar rápido, mas é que o tema está tão forte que eu já vou encerrar. A gente está caminhando para o fim. A maldade, ela está muito presente nesse mundo. Assim como foi nos dias de Noé, onde a sexualidade era extremamente explorada, a corrupção, a maldade, o distanciamento de Deus, e tudo se acabou. A Bíblia fala como foi naquele tempo, está sendo hoje. Esse é um dos sinais que a vinda de Jesus está próxima. E não é porque está próximo que eu tenho que ter medo e eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Mas é você ter consciência de que, como está próximo, cada vez mais o inferno vai se levantar contra você, contra a sua casa. Por isso, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Que nós vamos mudar essa estatística. Outro ponto, como Paulo ensina, não saia, não fique sozinho. Se você ficar sozinho, você está vulnerável a essa fúria de Satanás contra a criação de Deus. A igreja é um lugar de proteção. Você vai estar protegido, você vai estar guardado. Essas duas razões, eu acho que a gente muda essa estatística que foi apresentada essa semana. Feche os seus olhos. Fique de pé, por favor. Essa é a hora de você falar com Deus. Até agora Deus falou com você. Eu sei que Ele te falou com você em algum momento. Ele falou com você. Agora é momento de você falar com Ele. De você falar: Senhor, eu entendi isso. Eu percebi que o Senhor quer se comunicar comigo nessa questão. Dá uma resposta para Deus. Pede para Deus te dar forças, te ajudar naquilo que Ele te mostrou, naquilo que Ele falou a você. Se relacione com Deus nessa hora. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso. Chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do morro, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, Pai. Sua palavra, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos salva, ela nos liberta. Por isso nós confiamos na sua palavra, nós confiamos no que o Senhor diz, nós confiamos no que o Senhor é. Obrigado, Pai. Que essa palavra encontre lugar no coração de cada um nessa manhã.
Que cada um de nós possamos buscar o Senhor cada vez mais, conhecer o Senhor, servir ao Senhor, fazer a sua vontade, não as nossas próprias. Abençoe cada um aqui, Senhor, que veio a este lugar, que ouviu do Senhor, conheceu do Senhor um pouco mais. Abençoe cada pai aqui, ó Pai. Nós comemoramos nessa nação, celebramos o Dia dos Pais. O pai é tão importante na dedicação, na educação de um filho. Eu coloco cada pai aqui diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos capacite, o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos a partir de hoje enxergar coisas que nós não enxergávamos, para que possamos guardar, proteger os nossos filhos e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para cada vez mais recebermos sabedoria para cuidar dos filhos, da casa, da família. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.